Oi pessoal da TV Altiora, nossos amigos que também nos assistem pela internet, Fábio Arcanjo, que está aí conduzindo esse programa há mais um ano, que está chegando ao fim do ano, né, gente? Já chegou novembro, né? Já dá até um desespero, tipo, novembro, mês que vem já é Natal, já está tudo começando a entrar em ritmo de festa para um outro ano novamente, né? Como o tempo está passando rápido? Ou será que é a gente que está tão corrido no dia a dia que não consegue mais perceber o tempo passar? Fica a dica para mais um programa sobre isso, né? Mas já que chegou novembro, e novembro daqui a pouco já acaba, que a gente nem vai ver esse mês passar, de tanta coisa que tem para fazer e tanto evento que tem para programar, que nós vamos começar já falando sobre Novembro Azul e o câncer de próstata, é um mês de prevenção ao câncer de próstata. Só que o câncer de próstata é uma coisa muito emblemática, né? E é algo que também parece que fere a masculinidade, né, de muita gente, né, que faz piadinha sobre o câncer, sobre o exame, câncer não, né, mas sobre o exame de próstata e não sei o que a pessoa vai no proctologista e tudo é muito engraçado, né, e é uma piada, mas na verdade é uma piada que mata muitas pessoas, né, por exatamente não ter prevenção. A gente fala do câncer de próstata, mas também tem que lembrar que também existem outras modalidades de câncer, por exemplo, o câncer de prepúcio. Então a falta de higiene de alguns homens, né, acaba fomentando a criação de bactérias, enfim, algumas complicações que levam ao câncer de prepúcio. E o câncer de prepúcio vai lá com uma amputação. Engraçado que isso ninguém faz piadinha, né, com a falta de higiene que alguns homens têm, né? É só lavar, gente, é só limpar. Com água e sabão não tem nenhum segredo, que todo mundo sabe fazer, ou deveria saber fazer, né? Mas voltando ao câncer de próstata, tem algumas respostas que eu gostaria de dar para algumas perguntas bem interessantes que foram feitas pra gente sobre o assunto, que chegaram por e-mail, que chegaram pelo WhatsApp e aí por diante. Então vamos lá. O que nós vamos falar primeiro é quando um homem precisa cuidar de sua saúde. E aí é uma coisa bem esquisita, né? Porque a pessoa pergunta a partir de que idade um homem tem que se preocupar com a sua saúde. Eu acho que ele tem que se preocupar desde o nascimento. Só que aí não é ele que se preocupa, ele vai ter uma mãe, um pai, alguém que cuide dele. Mas a partir dos 18 anos de idade, gente, se você não cuidar da sua saúde, ninguém vai cuidar dela para você. Então, o homem tem que assumir plenamente o cuidado da sua saúde. Com a adolescência, o homem já tem que se preocupar com essas coisas. E é importante que a nova geração que está vindo já comece a se familiarizar com isso, né? Porque na verdade a criança vai no médico, ela toma vacinas, né? Deveria tomar, né? Porque, enfim, um dia a gente veio fazer um programa, se der tempo, pensando sobre o mito das vacinas, né? Que é uma coisa absurda que até me apavora, me dá até um calafrio de pensar em gente que não toma vacina porque acha que a vacina vai fazer mal. Enfim, né? Eu tô vivo aqui e tomei um monte de vacina. Não vou comentar mais nada. Mas aí o que acontece? A criança vai tomando vacinas, vai indo ao médico, ao pediatra, vai se cuidando, vai se tratando, aí faz 12 anos, teria que continuar indo, aí vem a adolescência, que é uma fase um pouco rebelde, que ele também deveria continuar indo no médico, até para ver algumas questões básicas, como às vezes uma acne, ou alguma dúvida que tem, até em função da própria sexualidade, né, que é importante de fazer esse acompanhamento, né? Só que para as meninas é ensinado que ela tem que ir ao médico. Para as meninas é ensinado que ela tem que cuidar da sua saúde. E para os meninos é ensinado que ele tem que ser forte, durão e não ficar doente, que ele é imortal, que ele tem uma saúde de ferro. E na verdade isso tudo é bobagem, né? Porque na verdade tanto o homem quanto a mulher estão sujeitos a inúmeros problemas de saúde e eles necessitam de tratamento e de cuidados e que são especiais em alguns casos, por causa da fisiologia dos corpos, mas em outros casos são iguais, por exemplo, diabetes, colesterol, pressão alta, né? Os homens e as mulheres deveriam procurar ajuda para isso. Quando a gente fala do câncer de próstata, do Novembro Azul, a gente também faz uma referência a lembrar que o homem tem que cuidar da sua saúde. Só quem tem que cuidar é ele mesmo, não é a esposa, a mãe, a namorada ou o namorado, enfim. Ele que tem que se virar e dar um jeito na própria vida, né? Porque a vida é dele, o corpo é dele, ele tem que procurar o serviço de saúde e se cuidar. Né, porque as pessoas ficam esperando o outro empurrar ou outro forçar você a fazer um exame. E não é assim que funciona. Tudo bem? Segunda pergunta. Qual a dificuldade que os homens têm de ir ao médico? Então, a dificuldade que tem de ir ao médico, como eu já expliquei um pouquinho anterior, é que tem um preconceito, como se o homem que fosse ao médico fosse um homem frágil, que o homem tem que ser forte, que ele mesmo sabe que é bom para a saúde dele. E aí fica doente, depois fica chorando numa cama e quem lhe cuida? É a mulher, é a mãe, é um amigo, é um companheiro e aí por diante. Então, gente, não espere um momento de uma doença aparecer para procurar um médico. É necessário fazer prevenção. Não só a questão do câncer, mas de outras patologias também. Então a dificuldade que o homem tem ao médico é uma dificuldade cultural. Até porque nas empresas, se uma mulher chega e fala eu vou ao médico,
todo mundo acha normal. Mas se o homem diz que vai faltar para ir ao médico, ah, mas você está doente? O que você tem? Por que você vai ao médico? Gente, é para fazer um check-up. Isso deveria ser mais natural, mas às vezes não é. Então a gente tem que começar a mudar o conceito que a gente tem, o preconceito que a gente tem. E as próprias empresas têm que começar a incentivar os homens a cuidarem da sua saúde. Porque depois o homem tem um infarto, cai doente, tem algum problema qualquer, aí vai faltar uma semana, um mês, se aposentar, se torna improdutivo, porque não tomou os cuidados que deveria ter cuidado. Tudo bem? Então vamos lá. Terceira pergunta. É complicado fazer o exame de próstata? Para gays é mais fácil? Eu adorei essa pergunta, que é uma pergunta maravilhosa, apesar de ser uma pergunta nada a ver. Mas tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Então, primeiro, é complicado fazer exame de próstata? Não é, porque afinal de contas o exame de próstata hoje, a maioria é feita por exame de sangue. Então a prevenção é um check-up que você vai fazer. O médico ele pode optar, ou pode te orientar, a ter um outro tipo de exame, que é aquele que ele chamava tradicional, que é o toque retal. Só que esse toque, ele não é feito hoje indiscriminadamente, eu vim aqui porque eu quero... Não, não é assim. O médico ele vai ver cada caso e vai ver qual é o exame necessário. Existem muitos exames e procedimentos que as mulheres fazem que são também extremamente desagradáveis para as mulheres. E aí a pergunta que é bem interessante, né? Para os gays é mais fácil? Eu não entendo. Quer dizer, eu entendo o porquê da pergunta, né? Porque as pessoas têm um conceito sobre os gays, né? Que os gays gostam do exame de próstata, né? Como se fosse uma coisa agradável. Mas o exame de próstata ele é tão desagradável para o hétero como para o gay. O que acontece é que, de repente, o homossexual ele tem uma permissividade maior para poder fazer o exame sem achar que vai virar gay, porque ele já é gay, né? Agora, o hétero, às vezes ele tem medo de fazer o exame porque acha que vai chegar lá, vão virar o botão e a pessoa vai se transformar em alguma coisa que ela já não seja antes. Então tenha paciência, né, gente? Ninguém vai virar nada, a pessoa já é o que ela sempre foi. Agora, o que eu preciso que a pessoa não vire é um paciente depois de um tratamento. Então é muito melhor se a gente se prevenir e ir fazer o exame. E até pasmem, para muitos gays é muito difícil fazer o exame de próstata. Né? Porque eles também têm preconceito com a mesma questão, têm preconceitos com relação a fazer exame, têm medo de ir ao médico, né? Porque os gays também são homens, né? E como homens eles também foram educados dentro de uma criação misógina e colocava que o homem não pode ter medo, o homem não pode chorar, o homem não pode ficar doente. E aí, mesmo sendo homossexuosa, a pessoa não conseguiu passar por essas barreiras, ainda continua carregando os mesmos medos, as mesmas inseguranças, as mesmas preocupações. Então, gente, não é o fato da pessoa ser homossexual que vai ser mais fácil. O que pode ser mais fácil é se aquele homossexual for uma pessoa mais esclarecida. Então ele vai ter menos problema de fazer um exame ou um procedimento outro qualquer. Tudo bem? E a última perguntinha aqui para a gente já dar um encerramento. Dá para fazer prevenção ao câncer de próstata em casa? Então, gente, em casa, só se for em casa de saúde. No hospital, no centro clínico e por diante. Não dá para fazer exame caseiro. Porque o exame de câncer de mama, o Citocar, também serve para o homem. Só que ele não vai prevenir um câncer de próstata. Ah, mas e se eu pedir para um amigo? Gente, se você pedir um amigo, você está pedindo uma outra coisa. Agora, a prevenção ao câncer, não. A não ser se o amigo for médico, um enfermeiro treinado, alguém que tenha uma capacitação para isso. Mas, do contrário, não funciona dessa forma. Você tem que procurar um profissional treinado. Tem que procurar um serviço de saúde. Tem no serviço público? Tem no serviço público também. Principalmente tem orientação. Né? Porque essa pessoa acha que vai ter que fazer um monte de exames. Quando chega lá, não é nem tanto exame assim. É um exame de sangue, aferir uma pressão, ver um destro para ver diabetes, ou seja, não é nada tão complicado. Mas se as pessoas se preocupassem com a saúde, a gente ia ter uma qualidade de vida muito melhor, principalmente com o envelhecimento. Então, pessoal, é isso aí. Vamos nos prevenir, vamos ajudar a quebrar mais esse preconceito, né? E que os homens cuidem da sua saúde para poder continuar produzindo, trabalhando, vivendo, porque a vida está aí, a vida tem pressa. Então, um beijo e até a próxima.